Oi pessoal, tudo bem? E aí, como é que tá todo mundo aí nesse calorão, nessa quarentena? Aqui em casa tá muito quente. Nossa, eu tô até tentando procurar assim um lugar mais fresco pra gente poder fazer essa aulinha nossa de hoje, que vai ser uma aula muito legal. Então, eu sei que a tia Marinês trabalhou com vocês. Aqui meu ajudante, dá um oi aí, Del. Oi. Eu sei que a tia Marinês trabalhou com vocês a obra do Vic Muniz, não é? Então, lembra que outro dia eu falei com vocês um pouquinho sobre arte e instalação, né? A gente falou que é uma arte que às vezes ela existe só por um evento, por um período, e depois o que vai restar dessa obra, né? São fotos, filmagens, mas a obra em si ela deixa de existir. Então, as obras do Vic Muniz, elas têm essas características. Elas são obras que a gente diz que são efêmeras, né? Elas têm a característica da efemeridade. O que é isso? É que elas não vão durar para sempre num museu, né? Elas vão existir por um momento, até pelo material que ele utiliza nessas obras. Elas vão ser fotografadas, mas depois elas vão deixar de existir, certo? Tanto que vocês viram lá que ele fez obra com manteiga de amendoim, né, com geleia de amora, grãos de café. Então, de certa forma, ele tenta dar um recado, né, com essas obras. Ele sempre se coloca num contexto social, em alguma coisa que ele quer falar, algum problema ambiental, como a tia Marinês falou, né? Em algumas obras dele ele retrata sobre a fome. E, enfim, a arte tem essa característica que é manifestar-se com relação a coisas que a gente não acha legal. E aí, nessa pegada que a tia Marinês colocou com vocês, eu vou propor essa mesma tarefa para vocês. Nós vamos criar um trabalho feito com materiais inusitados, certo? Vocês podem escolher que tipo de material vocês querem usar, tá bom? Se quiserem usar grãos de arroz, grãos de feijão, palitinho de picolé, retalhinho de pano, fica a critério de vocês. Eu optei por utilizar nessa aula que nós vamos gravar hoje algum material que eu já tinha aqui em casa, como eu sempre tenho dito para vocês, para a gente não ter que ficar procurando fora. Então, eu vou pegar o material que nós vamos utilizar para nossa aula de hoje, ok? Pessoal, então o que nós vamos usar para a aula de hoje? Eu escolhi fazer um rosto de uma menina, de uma boneca. Mas vocês podem escolher um animal, uma coruja, um carrinho, um robô. Vocês podem escolher um desenho na internet, escolher os materiais e trabalhar a partir deles, certo? Eu escolhi o rosto de uma menina, olha só. Tá um pouquinho clarinho, né? Ó, mas dá pra vocês verem que é um rostinho, olha só. Eu mesma desenhei, eu já desenhei para adiantar, certo? Bom, eu vou usar cola, tá bom? Ó, cola que nós vamos usar. Eu vou usar restos de lápis apontado. Olha aqui, ó, vou colocar assim para vocês verem. Eu fui apontando os lápis dos meninos, olha, e fui guardando aquelas coisinhas do lápis apontado, certo? Eu vou usar isso daqui para fazer o cabelinho dela. Vou usar também um retalhinho de tecido que eu tenho e vou usar uns botões que eu vou colocar uns brinquinhos nela. Vou utilizar também umas pedrinhas que eu tinha aqui de uma roupa que eu desmanchei, que eu quero fazer um colar para ela, tá bom? Então é isso que nós vamos utilizar e agora eu vou começar o passo a passo do nosso desenho, tá bom? Vamos lá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser colar o cabelinho dela, tá? Que nós vamos usar os restos de lápis apontado. Vamos começar então? A gente vai pegando os pedacinhos, ó, vai passando cola e colocando, tá? Agora que eu já coloquei uma primeira camada,
eu vou vir com os outros e vou colocando por cima, tá bom? Vou passar para a segunda parte, ó. Você pode passar aqui mais um pouquinho de cola. De repente dá mais certo você passar a cola no papel. Facilita um pouco para você, tá? Olha que gracinha, gente, olha só. Já colei o cabelinho dela, tem uma sobrinha aqui. Tá vendo? Olha só, olha o sentido que eu segui. Eu fui colando eles, olha, com as arestas pra cima. Só que quando chegou aqui próximo do rostinho, onde a gente fez o acabamento, eu virei as arestas dele pra baixo. Então, olha só, olha de longe que efeito mais legal que ficou o cabelinho dessa nossa bonequinha, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Antes de colocar os outros detalhes que eu vou colocar, o brinco, eu vou pôr um lacinho no cabelo, né? Vou colocar um colar. Primeiro a gente vai colorir, né? A gente vai colorir o rostinho dela, colorir os olhos, para depois a gente colocar esses detalhes finais. Então, vamos passar para essa etapa de colorir? Então, olha só, pessoal, nossa menininha já está colorida, nós já pregamos o cabelinho dela, que nós fizemos com restos de lápis apontado, certo? Agora, nós vamos partir para os detalhes. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar um laço no cabelo dela, que eu vou usar um retalhinho de tecido, olha aqui o retalhinho que eu vou usar. Eu vou colocar o colarzinho nela, vou colocar os brincos, certo? E no final a gente vai ter uma boneca toda onde a gente utilizou materiais que a princípio seriam lixo. Vamos lá? Então vamos começar, né? Ó, tá dando pra ver aqui. Agora eu vou colocar um colar na minha bonequinha. Então eu vou colocar a cola aqui, onde eu quero que fique o colar. E vou usar as pedrinhas que eu tinha aqui, tá? Como eu disse pra vocês, são pedrinhas de um vestido que eu desmanchei, certo? Vocês não precisam pedir pra mamãe comprar nada não, é o que vocês tiverem em casa, tá? Botões reutilizados, botões de roupa que tirou, retalhinho, bijuteria usada que a mamãe às vezes não tá usando mais, tá? Olha só, já fiz o colar da nossa bonequinha, né? Bom, esses botões aqui eu separei para serem os brincos, mas eu tô achando que vai ficar muito grande. Então, eu vou colocar o brinquinho delicadinho também
como o colar, até para combinar, né? Olha só, então vou pôr o brinquinho aqui, vou colocar o brinquinho aqui, tá certo? Olha só, coloquei os dois brinquinhos nela. Agora eu vou colocar o laço no cabelo dela. Fiz com aquele retalhinho de pano xadrez. Olha aqui como é que ficou o lacinho, ó, tá bom? Vamos colocar? Eu vou vir aqui, vou escolher um local aqui na cabecinha dela e vou afixar o laço, olha lá. Agora eu vou dar meu toque final na bonequinha. Quero colocar aqui umas pintinhas no rostinho dela. Olha só. E é essa a nossa bonequinha, pessoal. Olha só. Nós utilizamos materiais inusitados, nós utilizamos materiais que a princípio seriam lixo, né? Restos de bijuteria, restos de roupa, restos de ponta de lápis, ó, tô filmando aqui bem de pertinho para vocês verem. É claro que a gente não criou uma obra nos mesmos padrões da obra do Vic Muniz, porque ele não precisa de um desenho base como nós utilizamos o rosto da bonequinha, né? Ele, com os próprios materiais, ele vai criando, ele vai dando forma para a figura, mas ele é um artista muito experiente. Nós fizemos aqui um início. É claro que futuramente, né, cada um de vocês pode se tornar um artista e utilizar os mais diversos materiais, criando figuras, né, com as mais diversas possibilidades, sem necessariamente precisar de uma base como nós precisamos, certo? Mas ficou lindo, olha só. Olha que gracinha, que criatividade a gente consegue ter utilizando esses materiais, que a princípio não seriam, né, não seriam materiais artísticos, seriam lixo, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Nós buscamos inspiração na obra do Vic Muniz, que é um artista que utiliza materiais diferenciados para criar a arte dele. Tentamos usar o mesmo princípio, que é usar materiais diferenciados também para criar o nosso trabalho, e fizemos, né, essa simpática bonequinha com restos de ponta de lápis, restos de bijuteria, restos de tecido, e ficou essa coisinha mais lindinha aqui, tá bom? Beijo para vocês. Até daqui uns dias a gente se encontra de novo para falar de mais algum tema que é surpresa, ainda não sei, vocês também não sabem, né? Mas daqui uns dias eu vou estar com vocês de novo pra gente gravar mais uma aula. Beijo, tchau!